Uma boa tarde a todos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho. E inicialmente vamos elevar os nossos pensamentos, nosso Pai Celestial, entrarmos em sintonia com a equipe espiritual, orientadora da nossa casa, nosso irmão Abdu, e toda uma falange de espíritos do bem que busca nos ajudar, esclarecer e amparar todas as criaturas, para que possa haver uma transformação interior e sermos verdadeiramente filhos de Deus. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, neste instante, Pai amado, nós vos rogamos o teu auxílio, o teu amparo, que possam os teus mensageiros de amor envolver a cada um de nós, a todas as criaturas que nos ouvem, em fluido de harmonia, de serenidade, de equilíbrio, de confiança e fé, para que possamos cada vez mais nos fortalecer no bem, superar as dificuldades inerentes às nossas vidas e sermos assim vencedores nessa refrega de vida que nós temos, de sofrimento, vicissitudes, mas oportunidades de aprendizado. Que o teu amor, Jesus, nos dê força, coragem, confiança, hoje e sempre. Que assim seja. Então, na noite de hoje, nós vamos continuar estudando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, na instrução dos espíritos. Bem sofrer e mal sofrer. Então, vamos compreender essa mensagem que foi trazida a nós por Lacordaire, em Havre, em 1863. Então ele começa: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então vamos agora compreender essas palavras, o entendimento. Porque realmente tem essa passagem dos evangelhos onde Jesus fala das bem-aventuranças, e fala sobre bem-aventurados aflitos, porque dele é o reino dos céus. Ora, então todas as pessoas que sofrem alcançam o reino dos céus? E quem não sofre? Não alcança? Então, o que esse ensinamento de Jesus quer dizer, e Lacordaire traz para a gente, existe aquilo que nós chamamos de bem sofrer ou mal sofrer. Então, poucos compreendem que o sofrimento é algo para a purificação, para nossa expurgação de energias deletérias que nós atraímos para nós pelas nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas ações, nossas palavras, os nossos pensamentos. E com isso, nós acumulamos em nós uma energia negativa. E por isso nós sofremos. Então, na verdade, o sofrimento é uma responsabilidade de cada um de nós. Mas muitos de nós passamos pelo sofrimento e nos revoltamos. Não compreendemos que estamos passando por um processo de transformação, de expurgação. Então, para esses, é que seria o mal sofrer, ou não compreender a prova que nós estamos passando, que nós devemos suportá-las. E quando Jesus disse que bem-aventurados os aflitos, porque é deles o reino dos céus, seria as pessoas que passam pelo sofrimento, pelas aflições, mas têm uma atitude de resignação, de compreensão,
de aceitação e luta para a sua mudança e a sua transformação. Então, quando nós não nos revoltamos contra Deus por estarmos passando algo ruim e nós não suportamos essa dor, esse sofrimento. Então, a própria revolta que nós estamos tendo é contra quem? Contra nós mesmos? Não. É contra Deus. E aí, nessa ação nossa, contrária à lei de Deus, a gente perde o valor do sofrimento, perde o valor do aprendizado, porque, na verdade, nós não aprendemos nada. Nós passamos por uma prova, ao invés de aprender nela, a gente rejeita e se revolta. Então, nós somos reprovados e, por isso, nós não alcançamos o reino dos céus. Então, a prova bem suportada é que vai conduzir a esse reino dos céus, porque a gente vai desenvolver, aprender, nos fortalecer nas virtudes. E as virtudes é o que eleva o homem a Deus. Aí ele continua. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolação se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa que tanto mais esplendece, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então vamos entender essa passagem. Então, o desânimo que nós temos quando estamos passando por uma prova, por uma vicissitude, um sofrimento, a gente está não dando a valor e tendo a força necessária, a vontade para que a gente vença a nós mesmos, vença a dificuldade. Então, Deus nega a consolação. Porque o que Ele pediu, quando deu a prova para a gente, é para a gente crescer, se fortalecer. E se a gente desiste, não suporta, não se esforça, porque o não suportar é não nos esforçarmos, porque a gente vê, tem pessoas que passam por dificuldades enormes, mas continuam firmes no seu esforço de mudança, de transformação, e alcançam o seu sucesso. Enquanto outros não. Desistem nas primeiras dificuldades que passam na vida. Então, aqueles que se esforçaram, que se dedicaram, que foram além, aí Deus recompensa, porque vê que aquele filho é interessado. Aquele filho tem amor, boa vontade, o desejo de crescer. E aí tem o merecimento do alívio das suas dores e dos seus sofrimentos. E tem mais aqui, né? A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. Veja quanto ensinamento tem aqui, que muitos de nós, né, temos essa ideia. Eu faço a prece, peço a Deus ajuda, e é o suficiente. Quando a gente não tem muita fé na nossa prece, aí a gente procura alguém que tenha na nossa visão mais fé, mais confiança, mais merecimento. Ore por mim, peça a Deus por mim, porque eu estou passando por isso e por aquilo. Né? Então, a fé é o sustentáculo, é verdade, mas por si só ela não é suficiente. Aí ele diz, é necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. O que quer dizer isso? Não é só eu dizer, fazer minha oração.
Às vezes a gente tem uma oração decorada, né? Que a gente fala ela, fala muito assunto, conversa não sei o quê, e coisa, e não dá nem atenção. Então não é essa fé. Não é essa a prece. É a prece ardente, confiando nas palavras que a gente está dizendo, informando que aquilo que nós estamos falando, nós estejamos sentindo. Então é essa a prece que realmente vai nos ajudar. Mas mesmo assim, se for algo que nós precisamos fazer alguma ação, é necessário que a gente haja. Né? Não é só orar, pedir e não ter nenhuma atitude. Então, quando a gente tem fé ardente em Deus, na bondade divina, faz com que as coisas aconteçam. Porque a fé, Jesus não ensinou, transporta montanhas. Né? E essa montanha é essa dificuldade enorme que nós temos dentro de nós. Não é trazer o morro de um lado para botar no outro. Não é isso, não. É a grande dificuldade que nós temos para vencer a nós mesmos, que é removido pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus. E uma coisa interessante que fala nesse texto é que tendes ouvido frequentemente que ele, Deus, não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Por que isso? Porque Deus conhece cada um de nós, sabe as nossas capacidades, os nossos limites. Então, Ele não coloca nada que nós não possamos vencer, não possamos superar. É o fardo em que a gente é capaz de transportar esse fardo, porque Ele sabe as nossas condições, sabe que nós precisamos realmente trabalhar em cima das forças que a gente tem. Então, Ele não dá nada mais do que a gente possa resolver. Certo? E isso é bom para a gente saber, porque ajuda a gente a compreender que o que a gente está passando, qualquer que seja, é porque a gente pode vencer. É incrível, né? Mas essa é a lição desse ensinamento de Jesus. Né? O Pai não coloca um fardo mais pesado no ombro. E uma coisa bem interessante que tem nesse texto: a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, a recompensa que nós tenhamos, chegaremos a receber, vai ser proporcional a esses dois elementos. Resignação. O que é uma resignação? É nós aceitarmos que estamos numa dificuldade, mas não nos revoltamos. Temos fé, temos confiança que amanhã vai ser diferente. E aí aceita o que nós estamos fazendo sem revolta. Né? E a coragem? Todos nós sabemos, né? Quem é que tem coragem? É aquele que enfrenta a dificuldade. Enfrenta o problema, enfrenta o que a gente chama assim, né? A ocasião difícil, né? Mas a gente tem coragem do enfrentamento, porque sabe que precisa resolver aquilo para a gente ter o sucesso, para a gente conseguir vencer as nossas provas. E essa recompensa, ele diz aqui, será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Interessante, né? Deus está vendo o grau de dificuldade que a gente está passando, que a gente está vivendo. Então, a recompensa vai ser proporcional àquele valor que está sendo trabalhado. Então, se a gente está passando uma dificuldade pequenininha, né, que é fácil de resolver, é um peso. Mas se aquela dificuldade que nós estamos vendo, uma dificuldade imensa, realmente de grande vulto, aí nossa recompensa será proporcional, ou seja, muito maior do que se nós vencêssemos um problema mais simples. Porque Deus é justo. Um dos atributos divinos é isso, a justiça, né? A bondade e a sabedoria. Né? E como Ele é justo, dá a gente a recompensa
que deve ser merecida. Então, para merecermos uma recompensa, precisamos fazer alguma coisa. Concorda? Não é isso que nós precisamos? Que a gente recompensa alguém, paga pelo trabalho que a pessoa executa. Recompensa algo pelo esforço, sacrifício que foi feito. Então, essa recompensa deve ser merecida. E por isso é que a vida está cheia de tribulações. Então, a nossa vida, desde quando a gente toma consciência, sai assim, digamos assim, na própria infância já começa. Aí começam as nossas tribulações. Cada um tem as suas, né? Nós vamos passando por situações que não são fáceis, não é mundo de rosas, como diz a história, né? Mas que vai acontecendo para que a gente vá crescendo, aprendendo na dificuldade e desenvolvendo tanto a inteligência, né? O raciocínio, quanto também as virtudes, para que a gente torne as criaturas mais sábias, mas com melhor conhecimento, com mais sabedoria, e sermos capazes de nos melhorarmos, nos conhecermos e agir de uma forma melhor, em harmonia com as leis de Deus. Lacordaire continua. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspireis a um repouso pelo enfraquecimento do vosso corpo e que entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Então, uma coisa bem interessante, né? Isso daí. E uma vez eu assisti um filme que mostrava essa situação, né? O militar era uma pessoa de uma família muito ilustre, muito importante, né? E que, por preservação da vida daquela criatura, colocaram eles, né? Mesmo na Força Armada lá que ele vivia, não sei qual era a arma, né, que ele participava, sempre numa situação protegido, né? Protegido. Só que as regras é simples e justa. Você só tem promoção se realmente tiver algum mérito. Então, nos militares, eles sentem essa necessidade de ir para uma frente de combate, missões mais difíceis, porque aí tem o merecimento e tem o seu crescimento das suas patentes e tudo mais, né? Porque a cada ato de bravura ele tem não é só uma medalha, mas sim também uma mudança de posição e etc. Você vê, teve pessoas que chegou a generais rapidamente, bem jovem, pela sua bravura, pelos seus posicionamentos durante as batalhas e vencer e conseguir se superar, né? Só que essa luta que está sendo falada aqui no Evangelho não é a guerra, não é o fogo das batalhas, mas a amargura da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. E nós vemos tantos exemplos disso, né? Tantas situações. Porque mesmo aquelas pessoas que são preparadas, treinadas, vivenciam, né, batalhas, atitudes de ações muito que arriscou a vida, né, imensamente, mas depois suicidas por um problema que ele não conseguiu superar, que ocorreu na sua família. Meu Deus. Né? Teve força para lutar numa guerra e não teve força para vencer a si mesmo o problema que ele estava vivenciando. Então já vi, né, pessoas militares que suicidaram porque não aceitou, né, situações dos seus filhos e aí ficou sem raça, sem força e tirou a própria vida. Então,
É essa mudança interior que o ensinamento do Evangelho está mostrando. Para que a gente descubra em nós aquilo que realmente é sofrimento, é atitude de comportamento inadequado, para que nós possamos vencer a nós mesmos. Então, as montanhas é dentro de nós, os problemas que nós estamos passando é dentro de nós. E uma coisa muito importante é porque a maneira como nós encaramos os problemas é que nós iremos no caminho da solução ou no caminho do sofrimento, da revolta. É só como a gente olha. É o mesmo problema. Olhar para uma pessoa que está vendo aquilo como uma oportunidade e com o desejo de resolver, ela vai ter um olhar, uma atitude, um comportamento, uma maneira de agir proativa, que vai buscar a solução. Enquanto o outro, que não tem essa visão, acha que não merece isso, que aquilo é muito ruim, vai acontecer o quê? Não vai buscar uma solução e vai se revoltar e muitas vezes sucumbe num processo de sofrimento e de dor, que na verdade veio para ajudar a pessoa a crescer, se fortalecer. Então, os ensinamentos de Jesus, quando ele nos dá, e o Espiritismo vem trazer de uma forma mais clara para a gente compreender, busca justamente isso, dar a cada um de nós o poder de, conhecendo as leis de Deus, as leis de amor, os ensinamentos de vida eterna, sabermos que nós somos capazes e que podemos vencer toda e qualquer prova que tenhamos nas nossas vidas. Porque o fardo, como a gente viu no começo, né, é um fardo que a gente pode carregar. Porque Deus não dá um fardo maior, que seria impossível sucumbir. Não seria um pai justo, né? Dar um fardo que a gente não pudesse resolver com a intenção que a gente caísse. Não. Ele quer o trabalho para o crescimento. Então, é isso que ocorre. Então, nós precisamos desenvolver e encontrar o entendimento, a compreensão da bondade de Deus. Aí continua. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Então veja, aqui na Terra, muitas vezes, os atos de bondade, os atos de amor, de atitude em harmonia com a lei de Deus, não tem nenhum louro. As pessoas ainda dizem que caba bestalhado, meu Deus, bobo. Ah, se fosse eu, fazia isso, isso e isso. Esse é um babaca. Então, a gente não tem. Então, quando a gente não recebe essa recompensa aqui na Terra, o Pai Celestial, que é o grande fiador de nós, é quem recompensa a gente. E isso o Espiritismo nos traz com uma beleza maravilhosa, pela compreensão de vida eterna que nós temos, as oportunidades de reencarnação para reparação e tudo mais. Aí ele continua. Quando vos atingir, um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui mais forte. Muito interessante, né? Então, nós estamos sujeitos, submetidos aqui da vida, da terra, porque aqui é um mundo de prova e expiação, e a dor, as contrariedades ocorrem.
naturalmente. No nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família, em situações diversas, nós temos motivos, né, de dor e de contrariedade. Quem nunca passou por alguma contrariedade? Não tem isso. Todos nós passamos, né? Mas quando nós elevamos acima dessas circunstâncias, quando nós dominamos os impulsos da impaciência, veja as nossas imperfeições, a impaciência, a cólera, o desespero. Então, o que levaria a gente a se desequilibrar, a se desarmonizar e entrar na desesperança, a gente tem a força com o que? O inverso. Se eu estou com impaciência, eu vou ter desenvolvendo a paciência. Então, na verdade, as dificuldades vêm para a gente desenvolver a virtude da paciência. É incrível, né? E muita gente diz, eu queria ter paciência. Aí você vai ter muitos problemas para poder desenvolver e treinar a paciência. Pensa outra coisa. O que a gente precisaria pensar, né? Em ter força, coragem, vontade de vencer. Mas não peçam, não, gente. Eu queria ter a paciência, não sei o quê. Aí tá certo, então vamos treinar a paciência. Aí vai vir problemas e mais problemas para a gente treinar a paciência e aí a gente vencer. Então a gente às vezes até se engana no que deseja para nós, porque nós não temos a compreensão das coisas. E aí nós sofremos muito mais por desconhecimento das próprias leis de Deus, né? Então, a mesma forma a cólera. O que é uma cólera? É um estado de desespero, de desequilíbrio total, diante de uma dificuldade. Uma pessoa se encolariza, meu Deus do céu, mata o outro. Quantos e tantos crimes nós conhecemos em todos os lugares, tá certo? Onde as pessoas, amigos, esposas, maridos, têm uma raiva tão grande, uma cólera, desenvolve para uma cólera, perde totalmente o controle e faz um absurdo que depois se arrepende. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu fiz isso? Porque perdeu a paciência, a serenidade. E foi tamanho o desespero que ele perdeu totalmente o controle e a cólera tomou conta da pessoa e tirou de consciência, o nível de consciência da criatura e fez um ato, né, impensado e desesperador. Então, as pessoas que vencem essas imperfeições, adquirindo virtudes, podem dizer, eu fui mais forte, eu venci, eu superei a prova e estou mais fortalecido, mais perto de Deus. Aí ele continua, bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser traduzido por bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles serão centuplicadas as alegrias que eles faltam na terra. E após o trabalho virá o repouso. Interessante, né? Então, bem-aventurados os aflitos, portanto, quer dizer o quê? Aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a fé em Deus, a certeza que vence e supera as dificuldades, que está aqui com o objetivo de crescer e de se melhorar. Né? Então, a fé, essa certeza interior, que diante de qualquer situação a gente acredita que vai vencer, que vai superar e que Deus está se preparando. Então, a fé em Deus promove isso. A firmeza, para continuar na luta. Porque muitos dos nossos problemas não resolvem num dia, né? Levam tempo. E a gente tem que ter firmeza, perseverança. E essa perseverança é persistência sempre. Quem faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia cansa e desiste, não tem perseverança. Né? E a compreensão nessa submissão da vontade de Deus.
entendendo que se Deus está me dando uma dificuldade, é porque eu preciso aprender nessa dificuldade. Então essa vai ser a minha pergunta. Senhor, o que queres de mim? O que desejas de mim? Que eu preciso aprender por esse momento de dificuldade. Então, aqueles que vencem terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra. Gente, centuplicadas é quanto? 100 vezes mais a alegria do que nós esperamos. Veja a bondade de Deus para conosco. Multiplica por 100 tudo aquilo de bom que a gente tem como merecimento, né? Tudo que a gente adquire. E essa bondade centuplica as alegrias que a gente tem falta aqui na terra. E a gente fica sempre sabendo, sempre confiante, que após o trabalho virá o repouso. Após esse esforço, a dedicação em vencer as nossas provas, os nossos sofrimentos, nós teremos a serenidade, a paz, a calma, a alegria, a felicidade. E esse repouso sempre existirá. E esse repouso existirá, muitas vezes, não aqui na Terra, porque muitos de nós, na condição do nosso planeta, não permite que a gente goze dessa felicidade. Mas, fatalmente, esse repouso, essa felicidade, nós alcançaremos no reino de Deus, no mundo melhor. E aí nós precisamos entender, e a doutrina nos ajuda a compreender muito bem esse aspecto, né? Que temos várias moradas na casa do Pai. Então, a Terra aqui é um planeta no nível de prova e expiação. É um planeta ainda muito mais perto do primitivismo. Mas tem outros mundos, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Então, em função do merecimento de cada uma das criaturas, vai gozar dessa benesse, né? Desses valores no mundo espiritual. Porque nós somos seres eternos. E essa confiança, essa fé em que somos seres eternos, nos dá a fé de que isso realmente é uma verdade. Porque para as pessoas que são materialistas, não aceita isso, não acredita. Porque só vê a matéria. Não enxerga além do nariz. Porque além do nosso nariz, o que é que nós temos? Nosso campo áureo, nossas energias, nossa atmosfera fluídica. Mas eles não veem. Aí se não vê, não voga. Mas existe isso. E nós radiamos a nossa energia, transmitindo para as pessoas e sentimos as energias das pessoas que nos fazem bem. E isso as pessoas não percebem. Mas quem tiver um conhecimento da doutrina sabe dessas grandes verdades e vai dar força, coragem para continuarmos a nossa luta, independente de nós não alcançarmos, né, o merecimento não, a condição de plenitude, de felicidade aqui na Terra, mas sabemos que seremos retribuídos por Deus num novo mundo melhor. E como o nosso planeta está numa fase de transição, o mundo vai se melhorar e vai se transformar num mundo melhor para todos os seres humanos. Evidentemente, precisará as pessoas merecer para estar nesse novo mundo. E a gente já falou isso numa outra aula, não foi? Em que as pessoas que realmente não alcançarem precisarão ir viver num mundo mais inferior, onde suas energias e seus pensamentos são mais adequados, porque não pode perturbar os seres do bem no mundo de regeneração. Que a paz do amado Mestre Jesus ilumine a todos nessa compreensão dos ensinamentos do bem sofrer e mal sofrer que a doutrina nos traz. Muita paz. Então vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizagem. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, amigos
espirituais, nossos anjos de guarda, que cada um de nós temos, que possamos cada vez mais nos tornar mais tranquilos, serenos, confiantes, fortalecidos no bem, para vencer todas as nossas provas, todas as nossas dificuldades e assim sairmos mais felizes, confiantes, com fé, com harmonia e com muito amor. Que assim seja.